Bom, gente, então, primeiramente, muito boa noite, né? Quero agradecer pelo convite, pedir a Jesus para nos abençoar nessa noite, para que nós possamos compreender a mensagem que iremos transmitir na noite de hoje. Quando me convidaram, quando a Cristian me convidou para estar aqui e fazer parte dessa corrente do bem, e eu perguntei para ela qual é o tema que eu gostaria que eu trabalhasse, ela disse, não, a corrente do bem é um pouco diferente das palestras, não tem um tema pré-definido, mas a gente gostaria que você trouxesse uma palavra de fé e de esperança para esse momento que o mundo está vivendo, esse momento de agora. E eu comecei a refletir sobre que palavra seria essa, o que eu poderia trazer de contribuição para esse momento caótico que nós estamos vivendo, em que a gente está tendo que fazer alguns sacrifícios, como ficar um pouco mais em casa, não estamos podendo compartilhar da companhia dos outros que nós amamos com muita frequência, não estamos podendo ir, por exemplo, às igrejas, aos templos, às casas espíritas, aos templos religiosos de uma forma geral, estarmos ali comungando de boas energias com os nossos irmãos. A gente está tendo que fazer tudo, como hoje aqui, de uma maneira mais remota, mais virtual. E eu fiquei pensando, não é? O que eu posso trazer para esse momento? Qual é a minha contribuição para esse momento? E como não poderia deixar de ser, eu comecei a pensar em Jesus. E o que o Evangelho de Jesus nos traz para esse momento? Notem que todas as vezes no Evangelho em que Jesus curou alguém, ele dizia que era a fé da pessoa quem curava. A pessoa ia agradecê-lo, ele dizia, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E há uma passagem extremamente importante do Evangelho, que é quando Jesus, chegando na cidade de Cafarnaum, ele encontra com um centurião romano, que vem ao encontro dele. E vem lhe pedir ajuda, e diz, Senhor, eu tenho um servo, e tudo o que eu peço para fazer, ele faz, ele é o meu servo mais fiel. Eu digo, vai, ele vai. Eu digo, fica, e ele fica. E nunca reclama, e nunca contesta as minhas ordens. E esse servo caiu enfermo, está muito doente. E eu gostaria de pedir que o Senhor pudesse curá-lo. Notem bem, gente, um romano pedir ajuda a um judeu era algo ultrajante naquela época. Nós estamos falando de um povo romano que subjugava aquele povo judeu, havia escravizado aquela nação. Aquelas pessoas eram escravas dos romanos. Portanto, os romanos se julgavam superiores aos judeus, as pessoas daquela terra ali. Mas aquele homem devia estar muito desesperado, gente. Devia estar muito entristecido e preocupado com a saúde do seu servo, que para ele devia ser um amigo muito mais do que servo, porque senão ele não faria aquilo. Ele não iria até Jesus, ele não se rebaixaria a tal ponto de pedir ajuda a um judeu, a alguém que era inferior a ele. E Jesus, então, olha para aquele homem. Jesus tinha a incrível capacidade de enxergar muito além do que os olhos mostravam. Enxergava o interior de cada um. Conseguia saber a essência divina que cada um tinha dentro de si. E entendia bem o que cada um queria de verdade quando ia procurá-lo. E Jesus, olhando para aquele homem, vasculhando o seu interior, entende que as intenções dele eram as melhores. E naquele momento fala para ele, não seja por isso, me mostra onde é a sua casa e eu irei lá com você. Mas aquele centurião romano, de maneira surpreendente, diz, Senhor, não, eu não sou digno de que o Senhor entreis em minha casa. Mas diz uma só palavra, e o meu servo será curado. E Jesus, então, olha para aquele homem, com seu olhar carinhoso, complacente, o olhar de amor, que só aquele que entendeu verdadeiramente o sentido do amor, aquele que ama de verdade, vai conseguir transmitir para o outro. E diz, em verdade eu vos digo que jamais encontrei fé como a deste homem entre os filhos de Israel. É Jesus dizendo que um romano que não comungava da mesma fé que aquele povo, que não comungava dos mesmos cultos religiosos daquele povo, nem respeitava esses cultos, nem as leis daquele povo,
mas ele dizia que aquele homem que era um politeísta, os romanos acreditavam em vários deuses, Jesus naquele momento dizia que aquele homem tinha mais fé do que todo aquele povo junto, porque aquele homem sabia com quem ele estava falando, entendia a natureza de Jesus e dizia que Jesus não precisava ir até a casa dele, mas bastava ele dizer uma palavra e o servo estaria curado. E Jesus, após dizer essas palavras para aquelas pessoas, olha para aquele homem e diz: vai em paz, o teu servo está curado. E aquele homem foi. E conta o relato bíblico que ao chegar na casa dele, ele encontrou o seu servo totalmente são, totalmente curado. E essa passagem é importante porque Jesus diz claramente que a fé daquele homem é que havia produzido a cura nas pessoas. Era o desejo daquele homem de verdadeiramente ver o seu servo curado é que havia produzido essa cura. Jesus foi só o fio condutor. Foi um caminho que aquele homem teve que utilizar para canalizar a sua energia de cura para fazer chegar até aquele servo, porque aquele homem não sabia como fazer. Jesus sabia manipular essa energia. E é através de Jesus que essa energia é manipulada naquele momento. Mas notem, existem muitas outras passagens da Bíblia que a gente podia ficar falando aqui sobre como Jesus, ao curar, dizia para as pessoas: a tua fé te salvou. Eu não fiz, era como se ele falasse: eu não fiz nada. Mas o fato de você acreditar é quem produz o milagre, é quem produz a cura, quem produz a melhora. E o que nós vemos hoje, no mundo inteiro, e não é só por conta dessa pandemia de agora não, gente. Na história da humanidade é assim. Nós focando muito mais na doença do que na cura. Então nós estamos sempre pensando na doença. Nós estamos sempre pensando na falta, na escassez, na necessidade. E não é só de saúde física, não. Eu estou sempre pensando na falta de dinheiro. Eu estou sempre pensando na solidão que não ter um relacionamento traz para mim. Eu estou sempre pensando na tristeza que é não ter um emprego. Eu nunca foco, nunca direciono meu pensamento para aquilo que realmente é importante. Então, se eu quero me curar, eu preciso direcionar o meu pensamento, a minha energia para a cura e não para a doença. Eu não posso ficar pensando na doença dia e noite. Eu penso na cura. Não adianta. Eu quero ter uma vida financeira abundante e eu fico, não, eu preciso de dinheiro para pagar a dívida. Olha o foco onde está. Na dívida e não no dinheiro. E não nos recursos materiais que eu quero ter. E não tem problema algum isso, tá, gente? Se eu trabalhar e honestamente conquistar uma vida materialmente confortável, não tem problema algum. Não é pecado, não é crime. Se eu quero ter um bom relacionamento, se eu quero construir uma família, ou pelo menos ter um namoro ali saudável, estar com uma pessoa que seja uma companheira para mim naquele momento, eu preciso focar nisso e não na solidão que eu estou sentindo. Ah, eu estou tão sozinho e eu vejo outras pessoas que não queriam estar num namoro, não queriam casar, não queriam nada disso, e de repente, pronto, namoro e casa. É claro, essas pessoas conseguem isso porque elas desfocaram da solidão e aprenderam a se sentir bem consigo mesmas. Aprenderam a ser felizes com elas mesmas. Elas se bastam bem. E quando eu me basto bem comigo, eu transmito energia boa, energia positiva, e eu vou agregar outras pessoas que também tenham essa energia para estar comigo, para conviver comigo na minha vida. A gente precisa entender que tudo é vibração nesse universo, tudo é onda, e isso é física, gente. Não é magia, não é espiritismo, não é nada. Não estou aqui falando agora única e exclusivamente de espiritualidade ou de religião. Estou falando de ciência. Tudo é onda. Se não fosse tudo onda no universo, eu não usaria celular. O sinal de Wi-Fi, quando eu estivesse numa casa, não funcionaria no meu celular. É porque esse universo está cheio de ondas. Essas são ondas mais primárias, mais fáceis de eu entender, porque eu uso celular, eu uso Wi-Fi. Eu estou sentado no meu sofá, aperto o botão do controle remoto, a televisão liga e muda de canal. Então, eu consigo entender essas ondas mais primárias. Eu ligo o rádio e sintonizo a estação. Então, eu consigo entender isso. Agora, nós também precisamos entender e começar a acreditar que existem outros tipos de ondas ainda mais sutis, que são as ondas de energia, que vão trazer para mim aquilo que eu estou emanando para o mundo, para o universo.
E está cheio disso. Então, são ondas de energia de prosperidade, ondas de energia de amor, ondas de energia de abundância, ondas de energia de felicidade. E se eu conseguir vibrar nessa faixa, se eu conseguir vibrar nessa faixa de frequência, eu vou atrair essas coisas para mim. O que nós vemos no mundo são pessoas que vibram em ondas diferentes. Vibram em ondas de doença, em ondas de infelicidade, em ondas de desespero, em ondas de ódio, porque essas ondas também estão aí. É tudo uma questão de vibração. Qual é o nível que eu estou vibrando? Eu estou vibrando de que maneira? O que, é que eu estou atraindo para a minha vida? Então eu vejo hoje um mundo em que as pessoas elas estão nessa faixa de vibração que não está elevada, está uma faixa baixa de vibração. São pessoas desesperadas. E não é de agora. A gente está vivendo agora o momento em que pegou todo mundo. Mas o mundo já está nesse estado de letargia e de conformismo com o pouco, com a migalha. Porque é isso mesmo, a gente vibra na migalha há muito tempo. Há muitos séculos, há milênios, a gente está ali. Nós tivemos Jesus, que veio aqui e nos deu uma série de ensinamentos, nos deu uma série de exemplos, nos ensinou um monte de coisa, que vem dizer para nós termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. O texto, na verdade, é: e no mundo só conhecereis aflições. Aí eu leio isso: no mundo só conhecereis aflições. Entrei em desespero, já era. Porque se Jesus está falando que só tem aflição, quem sou eu para dizer que não? Já estou desesperado, acabou para mim. Minha vida vai ser lágrima direta, desgraça, sofrimento. E aí eu não leio o restante do texto, que é: mas tente bom ânimo. Eu venci o mundo. É Jesus me dizendo que eu também posso vencer o mundo, que eu também posso transcender, eu também posso alcançar outros níveis de vibração e ultrapassar essas barreiras e transformar montanhas em pequenos montes de areia e passar por cima disso e acabou. Mas para isso, eu tenho que mudar a minha frequência de vibração. Outro dia foi tão interessante que eu estava em casa, estava passando um programa de televisão, e aí eu ouvi, lá tinha umas cantoras lá, e eu vi elas cantaram duas músicas, e eu falei assim: gente, como é que o mundo está vibrando nisso, né? As duas músicas tinham o mesmo teor, tá? No final, todo mundo ficava extremamente bêbado, embriagado. Numa música, as pessoas bebiam porque estavam muito felizes, estavam comemorando. Aí ficou todo mundo bêbado porque estava comemorando. Na outra música, as pessoas bebiam porque estavam tristes, precisavam esquecer a tristeza. E no fim, acabava todo mundo bêbado do mesmo jeito. Eu fiquei olhando aquilo, mas é a única maneira que se tem de comemorar uma vitória ou, de repente, superar uma tristeza? É só assim que a gente pode fazer? A gente não pode fazer mais nada. Notem bem, gente, que eu não estou aqui crucificando o comportamento de ninguém. Mas eu estou dizendo que nós podemos mais. Nós temos condições de ter mais. De sair dessa realidade falsa que nós vivemos aqui, de que é tudo muito difícil, de que é tudo muito complicado, de que eu não vou conseguir nada se não for com dor, com sofrimento, com sacrifício. Não, para ter dinheiro eu preciso trabalhar muito, é muito difícil. Ou então, só fica rico quem é desonesto. A gente escuta isso direto. Ah, não, mas olha, para eu ter um relacionamento eu vou ter que engolir muito sapo, eu vou ter que me anular, eu vou ter que viver uma vida que não é a minha. E relacionamento é isso, é complicação, é difícil conviver com outra pessoa. A gente escuta isso o tempo inteiro. Ah, não, eu não quero me espiritualizar, Alex, eu não quero isso. Porque se espiritualizar é muito difícil também, é muito complicado. Eu vou ter que deixar de fazer um monte de coisa que eu adoro fazer. Eu não posso mais ver novela, eu não posso mais ver futebol, eu não posso mais fazer nada. E a praia no final de semana. Então eu tenho que fazer. É tudo muito sacrificante na nossa vida. Quando, na verdade, não precisa ser assim. É porque nós já nos acostumamos a reclamar. E, de repente, saltar de faixa vibratória vai nos causar desconforto. Porque eu vou ter que sair da minha zona de conforto, vou ter que sair do lugar que eu estou. Eu tenho que me mexer. Eu tenho que andar. Eu tenho que me impulsionar, eu tenho que ir para frente. Eu estou com o corpo parado e inerte há tanto tempo que eu acabo caindo nessa zona de conforto e não quero sair. Eu estou bem aqui como eu estou. Não, mas sua vida está ruim, você está sofrendo. Tô vendo que você está sofrendo, sua vida está ruim. É, mas eu me acostumei a sofrer. E é assim que a gente vai vivendo.
É tão interessante isso que eu estava pensando nessas situações. Como que a gente reclama das coisas e mesmo quando obtém, a gente continua reclamando. Um exemplo que eu posso dar para vocês, uma pessoa, então, digamos, tem uma cafeteria, tem uma loja que vende cafezinho. E ela está lá, não está vendendo nada. Vende lá, sei lá, 5 cafezinhos por dia e um pedaço de torta que ela tenha lá. É pouco? Vai fechar a loja é alugada, não é? Tem os funcionários para pagar. E ela então começa a vibrar que ela gostaria de ter mais dinheiro. Queria ser mais abundante materialmente. Ela começa a vibrar nessa onda, nessa faixa de frequência. Isso vai ser captado pelo universo, por Deus, dê um nome que vocês queiram dar. Pela energia superior, não importa. Pela deusa, não importa. Mas vai ser captado por essa energia superior que nos cerca, que vai devolver de volta. Já que você quer mais dinheiro, então toma. Como que isso é feito? Manda mais clientes para a loja. De 5 cafezinhos e um pedaço de torta, ela passa a vender 50 por dia, 50 cafezinhos e 5 pedaços de torta. Vai aumentando. Daqui a pouco está vendendo 500 cafezinhos por dia e 200 pedaços de torta, 300 pedaços de torta. Opa, agora que eu estou aqui, o que eu vou fazer? Abrir outra loja. E abre outra loja. E a loja está ali, bombando. Não para de entrar cliente, está maravilhoso. Automaticamente, o que essa pessoa começa a falar? Começa a reclamar do que tem. Porque agora não adianta, eu estou cheio, eu estou com dinheiro, mas eu não tenho tempo. Por que adianta ter esse monte de dinheiro se eu não consigo viajar, não tiro férias, eu não posso usufruir, não posso sair daqui, porque eu tenho que estar tomando conta das lojas. E começa a reclamar o tempo inteiro daquilo que tem. O que o universo vai fazer com essa pessoa? Tá bom, tá ruim que você tem? Então me dá de volta. E vai começar a tomar de volta o que deu para ela. Porque é assim que funciona. Essa energia superior com ela é 8 ou 80. Não tem meio termo. Não vai fechar uma loja e ficar com a outra, não. Ela vai voltar a estaca zero. Provavelmente nem a loja para vender 5 cafezinhos e um pedaço de torta que ela tinha antes, ela vai ter mais. É assim que as coisas funcionam. Ah, eu quero um relacionamento, eu estou há muito tempo solteiro, eu preciso de um relacionamento, eu quero encontrar uma pessoa bacana e começa a vibrar isso para o universo. Que eu tenho coisas boas para passar, eu quero ser o companheiro de alguém, quero ter um companheiro, não importa. E vai pensando, e vai pensando. Começam a surgir oportunidades de conhecer inúmeras pessoas. De repente a pessoa entra num grupo diferente, vai fazer uma aula de dança, ou de repente conhece novos amigos no ambiente religioso que está ali, começa a sair, vai para uma pizzaria com esses amigos, ele conhece uma série de pessoas interessantes para se ter um relacionamento. Não é uma só não, são várias. O que acontece? A pessoa começa a reclamar também, porque não tem um padrão de beleza que ela gostaria. Não é? Porque se é um homem, não é alto o suficiente, não é forte o suficiente, tá muito gordo, tá muito magro, tá muito alto, tá muito baixo. Eu quero o olho azul, gosto de olho castanho, o outro quer o olho verde, e nenhum padrão funciona, em nada serve. Se é um homem também olhando uma mulher, é a mesma coisa, e uma mulher agrada. E aí, o que o universo faz, novamente, vai minguando as oportunidades de conhecer pessoas, e volta a estaca zero, não tinha nada antes, continua sem nada. Porque se nada tá bom, para que vai ficar gastando a sua energia e perdendo o seu tempo com coisas que, teoricamente, são inúteis para você? Ah, mas não tem problema, eu não quero nem dinheiro, nem um relacionamento. Eu estou bem com o que eu tenho financeiramente e também estou bem. Se eu estou no relacionamento, se eu estou sozinho, para mim está maravilhoso. Eu quero me espiritualizar. Fantástico também. Eu gostaria de me espiritualizar, eu quero transcender, eu quero ser uma pessoa mais espiritual, com conhecimento do plano espiritual que vai além. E aí a pessoa conhece o Alex aqui que está falando com vocês, e eu vou falar, olha, um centro espírita que eu frequento, não é? Para quem quer entrar na doutrina espírita, tem um centro espírita que eu frequento, lá Francisco de Assis, vamos lá no domingo, assistir uma palestra, quando puder voltar a ter palestras físicas no lar, obviamente, vamos lá assistir uma palestra, vamos ver como é que é, e a pessoa vai, gosta, começa a frequentar o estudo. Opa, agora eu estou vindo aqui na palestra direto, tomando passe, vindo na palestra, agora eu estou vindo no estudo, já sou uma pessoa espiritualizada? Ainda não. Olha só, fulano, para você se espiritualizar mais, né, para você realmente aprender o que é isso que você está buscando, nós temos aqui 5 livros. São as 5 obras básicas da doutrina espírita, que você precisa estudar esses livros para você entender o que é espiritismo.
E a pessoa olha, nossa, mas 5 livros dessa grossura? Não tem nem figura, gente, esses livros. Nossa, mas me espiritualizar é cansativo. Mas aceita, vai lá, estuda as obras básicas da doutrina espírita, começa pelo livro dos Espíritos, passa pelo Evangelho, vai para o livro dos Médiuns, passa pelo Céu e Inferno, termina na Gênese. Maravilha, estudou todas as obras básicas. Agora já sou uma pessoa espiritualizada? Não, porque agora nós temos algumas obras complementares. Tem os livros de André Luiz, Joana de Ângeles, Hermínio Miranda, Herculano Pires. E a pessoa desiste. Não, mas é muito trabalho. É muita coisa que eu preciso aprender. Eu já queria ser uma pessoa espiritualizada assim, no estalar de dedos, porque no fundo é o que nós queremos. Nós gostaríamos de estarmos na nossa casa, sentados no sofá. Eu falo assim, eu quero dinheiro. Automaticamente eu vou, pego meu telefone, abro o aplicativo do banco, sem sair do lugar, e tem lá, R$1 milhão na minha conta. Olha, agora eu quero um relacionamento. Estou a fim de me relacionar com alguém. Automaticamente tocariam a campainha da minha casa ou bateriam na minha porta. Quando abrisse a porta, ali um paredão. Pessoas para eu escolher quem eu quisesse. Com essa facilidade toda. Ah, eu quero me espiritualizar agora. E eu estalava os dedos e virava o Buda. Conseguiria alcançar a iluminação interior. Porque nós queremos facilidades desse mundo, facilidades que não vão vir. Facilidades que não vão vir sem eu dar a minha parcela de contribuição. Eu preciso ter essa troca de energia. Não é para ser sacrificante, não é para ser difícil, não é para ser doloroso, não é para ser traumático, nada disso. Mas eu preciso trocar energias com esse universo. De que maneira que eu troco energia? Voltando ao exemplo anterior. Se eu quero mais dinheiro, o universo me manda clientes. Eu trabalho, eu vou ganhar dinheiro. Se eu quero um relacionamento, eu preciso pelo menos sair de casa, conhecer pessoas. E o universo vai se encarregar, essa energia superior que nos cerca, vai se encarregar de colocar as pessoas no meu caminho para que eu os conheça. E quem sabe, inicie esse relacionamento. Se eu quero me espiritualizar, eu preciso estudar. Preciso me dedicar àquilo que eu quero aprender. E isso eu usei o exemplo da doutrina espírita, porque é a fé que eu processo. Mas pode ser qualquer outra religião, gente. Todas elas demandam estudo e dedicação. E depois do estudo, vem a prática. E aí nós vamos praticar aquilo que estudamos. E aí sim nós vamos nos tornando cada vez mais espiritualizados. Não tem fórmula mágica, não tem receita de bolo. Então esse mundo passa hoje por uma síndrome do desânimo, por uma síndrome do desespero. E nós precisamos mudar o nosso padrão vibratório para sair desse lugar comum. E repito para vocês, não é de agora. De repente, nesse momento, os ânimos e as emoções estão ainda mais exaltadas e afloradas. Mas não é de agora, não é desse momento. No início do século XXI, no ano de 2001, a Organização Mundial de Saúde já havia lançado um estudo dizendo que a depressão seria o mal do século XXI. Seria a profissão mais incapacitante do século. Desculpe, a doença mais incapacitante do século. E hoje em dia, a grande maioria, aproximadamente 60% a 70% dos afastamentos do trabalho são por conta de depressão. Olha só que terrível é isso, gente. E nesse momento em que nós estamos passando por essa pandemia, pela doença do Covid-19, esses estados depressivos, eles afloram ainda mais. Porque uma coisa é eu não sair de casa porque eu não quero, eu não gosto, prefiro ficar na minha casa um pouco mais recluso, problema algum. Outra coisa é alguém me dizer, você não deve sair. Fica em casa. Automaticamente o gatilho que nos dá é a gente querer fazer o contrário. Se me dizem que eu não posso sair, é aí que eu quero sair mesmo. Então, nesse momento é que nós precisamos parar um pouco. Para um pouco. Quando começar a vir a ansiedade, quando começar a vir um desespero, quando começar a vir um desânimo, porque aumentou o número de casos, aumentou o número de mortes, que coisa terrível. Para um pouco, respira. Respira, coloca a sua cabeça no lugar. E começa a emanar para você e para o mundo
a vibração certa. Vibre na direção da cura e não da doença. Se a gente fosse ligar só no que falam nos telejornais hoje, mais de 90% deles só falam dessa pandemia o dia inteiro. É quase 24 horas de programação falando sobre isso. Eu entendo que a informação é necessária, mas a gente pode se desplugar um pouco disso. Então escolha um momento do seu dia para ouvir as notícias, ou de manhã, ou à noite, para você ter um panorama geral do que está acontecendo. Nos outros momentos, está em casa, retire da gaveta, retire do fundo do baú, por assim dizer, aqueles projetos que já estão lá parados há muito tempo, que você não faz. Começa a colocar esses projetos para andar, para se desenvolver. Vai devagarzinho. Não, mas Alex, mas os meus projetos, eu preciso estar na rua, eu preciso conversar com as pessoas. Mas tem uma fase de planejamento. Comece a planejar isso. Que o momento certo para implementar vai chegar. Ou não quero mexer com isso agora, também não tem problema. Vou procurar um bom filme para assistir, ler um bom livro, ouvir uma boa música, ter boas conversas. Voltar a conviver com seus familiares, com as pessoas que estão ao seu redor. Porque a gente precisa arejar a nossa mente. Para não entrar nessa onda de desespero, esse clima de desespero, a gente precisa respirar. E para respirar, gente, eu não estou dizendo que o mundo vibra aqui e que eu tenho que respirar, minha mão não está nem aparecendo, lá em cima, não. Se o mundo vibra aqui, se eu conseguir me elevar aqui, já está muito bom. Eu já consigo dar um respiro. Se eu estou dentro d'água, eu estou nadando, e eu fico cansado, eu não preciso sair da água para respirar. Basta eu flutuar e conseguir colocar a minha cabeça fora d'água. E se a gente se acalmar, se nós nos acalmarmos, a gente flutua, a gente boia, mesmo sem saber nadar, porque o corpo humano ele já boia naturalmente. As pessoas que morrem afogadas morrem por conta do desespero. Não é porque não sabem boiar, porque naturalmente o nosso corpo já faz isso. Assim também é. Na nossa vida cotidiana, muitas vezes, nós caímos pelo desespero, não porque nós não sabemos o que fazer, nem como fazer. Mas a gente se desespera, acaba entrando nessa vibração. Você acaba colocando na cabeça que a vida é uma só, é muito curta, eu preciso viver de maneira inconsequente todos os dias. E aí, vivendo assim, eu acabo não aproveitando aquilo que a vida tem de melhor para me oferecer. E olha que a vida tem muitas coisas boas para nos oferecer. Esse momento que nós estamos passando, tenho certeza, ele vai acabar. Em algum momento isso vai acabar. Vai passar, a nossa vida vai voltar a fluir com a máxima normalidade. Mas saibam de uma coisa, todos nós vamos sair disso muito diferentes. O mundo vai sair disso muito diferente. Aquilo que nós julgamos normal hoje não será o normal e o aceitável quando isso tudo passar. E cabe a nós aprendermos a nos adaptar a essa nova realidade que vai nos cercar. E eu tenho certeza que nós temos essa condição de nos adaptarmos bem a essa realidade. De conseguirmos sair desse lugar comum. O ser humano é um ser adaptável por natureza. Só que a gente tem a mania de só se adaptar a novas situações quando a corda está no pescoço, a gente já está morrendo enforcado. Por que que a gente não pode fazer isso de uma maneira mais tranquila? Começar a procurar enxergar o que é que vem além, para a gente já se acostumar a esse novo momento. Fugir da onda do desespero, gente, da depressão. Isso não nos faz bem, muito pelo contrário. Mas sim exercitarmos a nossa fé nesse momento, é o que nós precisamos. Todas aquelas pessoas que Jesus curou no Evangelho, como eu bem disse no início, tiveram um exercício de fé e conseguiram passar bem pela prova da fé, porque tiveram seus pedidos atendidos, porque se elas não crescem, não adianta. Nada aconteceria para elas. Está lá no Evangelho de Jesus também. Tudo é possível para aquele que crê. Crê de verdade. Crê de fato. Crê com toda a tua alma, com todo o teu coração e de todo o teu entendimento. É lógico que o contexto em que isso é utilizado é os 10 mandamentos. É diferente daquilo que eu estou usando aqui agora. Esse é o primeiro mandamento, né? Amarás ao teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Mas ter fé
também não é uma maneira de nós amarmos a Deus? Acreditarmos que tudo vai dar certo quando todo o nosso redor indica o contrário, também não é uma maneira de amarmos a Deus? Também não é um momento que nos leva a termos uma elevação espiritual? Portanto, nessa noite, pensem bem nisso, naquilo que Jesus nos deu de exemplo, de boas atitudes, de boas palavras, e de que maneira nós podemos transformar esses exemplos de fé em algo benéfico para o mundo. Sejamos gratos àquilo que temos, ao invés de simplesmente passarmos uma vida inteira reclamando pelo que não temos. O que eu não tenho e pronto. Se eu ficar reclamando o tempo inteiro, chorando porque eu não tenho, porque eu queria, porque eu não tenho, porque eu queria, vai trazer para mim aquilo que eu não tenho? É claro que não, muito pelo contrário, vai atrapalhar ainda mais eu alcançar o meu objetivo. Mas se eu, todo dia eu sou grato, e ser grato não é ser conformado não, tá, gente? Ser grato pelo que eu tenho não é ser conformado não. É entender que naquele momento eu tenho o que para mim é necessário, eu preciso passar por aquela prova. Então eu sou grato pela minha vida, mas eu estou buscando melhorar. É não me revoltar com as situações que estão acontecendo comigo naquele momento, mas é entender que são situações passageiras. Elas vão passar. E a minha vida pode e vai melhorar. Se eu conseguir vibrar na direção certa. Se eu conseguir alcançar a frequência necessária para que isso aconteça. Se eu conseguir me livrar dessas amarras de reclamação, de tristeza, de depressão, de ódio, que já vem me prendendo há muito tempo, que já há muito tempo me impedem de caminhar, que já há muito tempo me impedem de alcançar os objetivos que eu tenho para a minha vida e que eu tenho plena capacidade de alcançar. Todos nós temos. Todos nós temos condições de grandes realizações, de fazermos coisas incríveis, mas a gente não acredita. Essa é a verdade. Mais uma do Evangelho para nós. Se tivermos fé do tamanho desse grão de mostarda, direi a essas duas montanhas: levantem e choquem-se uma contra a outra, e elas vos obedecerão. Não sou eu que estou dizendo, não fui eu que escrevi, mas foi Jesus quem disse. Então o Mestre Jesus está o tempo inteiro nos dando inúmeras lições. Pedi e obtereis, batei e abri-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, e toda porta que ele bate, abre. Gente, isso é fantástico. A gente fica pagando caro para ouvir um monte de palestrante falando sobre essas coisas, e tá tudo de graça lá no Evangelho, disponível para nós. A gente compra livro disso, livro daquilo, e faz curso online. E o cara vem para a internet e diz que trouxe uma técnica nova de desbloqueio da mente, que trouxe os Estados Unidos. E por isso que ele está cobrando R$7.000 pelo treinamento dele. O cara aprendeu com um mestre não sei o que do Japão, uma nova técnica, né, de elevação espiritual, com um mestre hindu da Índia, e ele está cobrando R$10.000 no treinamento. Tem muita gente assim hoje. E a gente vai lá e compra essas coisas, quando na verdade está tudo de graça no Evangelho. Jesus já deu o caminho certinho no Evangelho, eu não preciso disso. Jesus já deu o caminho. Jesus já nos colocou na direção certa. Mas a gente não acredita. Ah, mas isso é bobeira, isso é coisa religiosa, não tem nada a ver com o que eu quero fazer aqui. Tem tudo a ver, gente. Não, porque o físico estudou física quântica em Harvard, não sei aonde, e ele me falou tal coisa. É mesmo. Nada do que ele falou com palavras rebuscadas e difíceis de entender, Jesus não disse de maneira simples para nós. Simples demais até, porque naquele momento, a população daquela época, ou nós que estávamos lá, para aqueles que acreditam na reencarnação como eu, nós que estávamos lá não tínhamos condições de entender. Então ele explicava de maneira simples, explicava por parábolas, mas muita coisa ele disse diretamente. Brilha a vossa luz e ela iluminará a escuridão. Jesus está dizendo que todos nós temos luz, energia de vida.
Então, entendam que nós estamos aqui nesse mundo para brilhar. E nós precisamos focar a nossa luz naquilo que é importante, naquilo que realmente fará a diferença positiva na nossa vida e na vida das pessoas ao nosso redor. Não adianta eu ficar chateado, não adianta eu ficar triste, não adianta eu me desesperar. E notem, eu não estou aqui dizendo que as pessoas que de repente sofrem de depressão estão de frescura, não. Não é frescura. É uma doença séria que precisa de tratamento, que precisa ser cuidada, que precisa de acolhimento. Aquele que sofre de depressão precisa ser acolhido, precisa ser entendido, precisa ser tratado. Não é frescura, não é falta de Deus, não é falta do que fazer, nada disso. É um processo sério. Mas só que nós, muitas vezes, temos ali uma pequena tristeza, uma pequena contrariedade, que nós poderíamos facilmente resolver, desviar o nosso foco de atenção dessa contrariedade, dessa pequena tristeza. Mas nós preferimos alimentar essas situações. E eu vou alimentando isso dia após dia, vou alimentando, de repente eu estou num surto depressivo e não sei por quê. E vou dizer, mas por que isso está acontecendo comigo? Porque lá atrás, quando eu podia ter cuidado disso de uma maneira muito mais simples, eu não cuidei. Eu preferi tirar a vantagem que a tristeza me dá, que ser uma pessoa triste, uma pessoa cabisbaixa dá, porque tem vantagem sim, tá, gente? Porque sempre a gente vai encontrar alguém para passar a mão na nossa cabeça. Ah, coitadinho dele, é tão triste, a vida dele é tão sofrida, é tão complicado. Coitado dele, gente. E a gente adora isso. Infla o nosso ego. Ser autoconfiante, ser autossuficiente não agrada a ninguém. As pessoas vão dizer que nós somos soberbos, que a gente se acha melhor do que os outros, que eu tenho o nariz empinado. Então, ser autoconfiante, autossuficiente, entender que nesse mundo eu estou aqui para brilhar, que o meu papel nesse mundo é o de ser uma pessoa importante nesse mundo, que eu posso realizar grandes coisas nesse mundo, entender isso para os outros soa como soberba, como eu disse. Na verdade, não é isso. É eu entender que eu sou filho de Deus, essência divina, gente. É a energia de Deus que flui através de mim. É essa energia que me anima todos os dias, que emana através do meu corpo. E eu preciso entender essa energia e aprender a me utilizar disso. Não só em meu favor, mas principalmente em favor das inúmeras pessoas ao meu redor. É me amar mais, me conhecer mais. E me amando e me conhecendo, eu consigo transformar as pessoas que estão comigo também. Eu consigo ajudar todas essas pessoas a terem um entendimento melhor sobre as suas vidas. Bom, então nessa noite de hoje, que eu estou aqui com vocês e estou muito feliz de estar aqui, era para eu ter estado no Lar Francisco de Assis no domingo passado, dia 5, mas por conta dessas proibições de aglomeração, não foi possível a palestra, mas eu terei outras oportunidades, assim espero. E hoje estou tendo a oportunidade de estar aqui com vocês, eu quero muito agradecer. Agradecer a Deus por nos ter criado e nos dar essas oportunidades de encontro. Agradecer ao Mestre Jesus, Senhor da nossa vida, pelos ensinamentos, pelos exemplos que nos deu, por nunca desistir de nós, apesar dos erros que nós ainda cometemos e das coisas que nós precisamos melhorar. Mas Jesus está sempre ali conosco, nos auxilia, nos guia e nos ama incondicionalmente. Agradecer a espiritualidade maior pela inspiração da noite de hoje, muito obrigado. Por ter me ajudado a organizar as minhas ideias e assim transmitir a mensagem dessa noite. Agradecer a todos vocês que estão aí assistindo. Né? Para mim é uma situação diferente, eu não estou vendo vocês, não estou tendo esse contato físico, mas eu sei que vocês estão aí assistindo. Espero que tenha sido para vocês tão agradável estar aqui me assistindo, quanto foi para mim estar aqui falando com vocês. Muito obrigado, mais uma vez, pelo convite, que assim seja, graças a Deus.